Eu vou abrir esse vídeo pós-jogo hoje aqui no Morumbi, de certa forma, entre aspas, aqui com a consciência tranquila, porque quem assistiu ao vídeo pós-jogo contra o Palmeiras, em que eu falo sobre a declaração ali do Abel Ferreira, que criticou a torcida do Fluminense quando vaiou o time após o jogo da última semana, do meio de semana no Maracanã, naquela resposta que eu dei ali em relação a essa fala do Abel, eu falei, não subestimem o Campeonato Brasileiro. Não dá para brincar no Campeonato Brasileiro. A gente viu o que aconteceu ano passado. O torcedor, ele tem memória curta, sim, muitas vezes. E a memória do ano passado, de 2024, está bem curtinha, está bem fresca na cabeça de cada torcedor. E eu disse naquele momento que era a forma que o torcedor tinha de se manifestar, de demonstrar a sua insatisfação. E aí, o Renato Gaúcho, no jogo seguinte, contra o São Paulo, aqui no Morumbi, depois de 3 porradas no Rio de Janeiro, entendeu que a melhor opção era pensar no jogo de quarta-feira contra o Internacional na Copa do Brasil. Porque, para mim, só isso explica. É a única explicação plausível. O Fluminense, com a escalação que mandou a campo hoje do Renato, o Fluminense ele descartou esse jogo. Ele disse, a gente não precisa desse jogo. Vamos pensar na Copa do Brasil. Quem acha essa uma boa estratégia, uma estratégia correta, quem acha que dá numa situação como essa, depois de perder para o rival, 3 jogos no Rio de Janeiro, agora 4 derrotas consecutivas num campeonato em que eu estou gravando esse vídeo antes do término do jogo entre Internacional e Vasco no Beira-Rio. Eu não sei quando terminou o jogo. No primeiro tempo, o Vasco terminou o jogo ganhando e naquele momento o Fluminense estava a 5 pontos da zona do rebaixamento. Depois de tudo que aconteceu ano passado, quem acha de boa e está tranquilo com isso, beleza, está tudo bem. Eu não estou. A escalação do Renato hoje foi uma aberração. A escalação do Renato hoje, com todo respeito ao trabalho dele, foi uma piada de mau gosto com o torcedor. Foi uma escalação patética. E o desempenho, no primeiro tempo, foi igualmente patético. Ridículo. Abaixo de qualquer crítica. Não dava para esperar algo muito diferente disso, mas foi ainda pior do que a gente imaginava. E a prova da besteira que o Renato fez, do erro que o Renato fez, vem no intervalo, quando ele substitui simplesmente 4 jogadores. Vocês se lembram a última vez em que, não vou nem falar só o Fluminense não, que um time chegou no intervalo e tirou 4 jogadores e colocou outros 4? Não sei, pode ser que eu esteja errado, minha memória não é realmente muito boa. Talvez aí você se lembre, eu não me lembro. Não me lembro de ver isso no Fluminense, sinceramente. Ali o Renato assina o atestado, o recibo, de que ele jogou o jogo fora com essa escalação e depois quis tentar consertar. E, obviamente, era tarde. O São Paulo merecia ter vencido por mais aqui, merecia ter feito 4, 5 gols. Fez 5 gols, né? Teve pênalti. Contando o pênalti perdido ali pelo Luciano, pênalti perdido, gols anulados. O placar foi generoso ainda com o Fluminense pelo que o time fez em campo. Uma escalação que se mostrou não só inútil ofensivamente, e aí eu já esperava, porque a gente vai esperar o que desse ataque com Everaldo e com John Kennedy ainda totalmente fora de ritmo de jogo. Tá muito evidente. Não é nem uma desculpa, não. Para mim é muito evidente que uma coisa você tá fisicamente até bem, outra coisa você tá completamente fora de ritmo de jogo. É o que para mim tá o John Kennedy. 2 atacantes que não conseguem dominar uma bola, 2 atacantes que não conseguem dar sequência a uma jogada. Como você vai fazer gol desse jeito? E não só isso. Não só os 2. O Guga hoje foi a pior atuação de um lateral do Fluminense em muito tempo. Em muitos anos. Foi um negócio assustador. Não dá para normalizar. Não dá para normalizar. E do outro lado o Canóbio fazendo um trabalho de atacante de ala barra lateral, e o que entrega é só a correria, só a disposição física, é isso, e ainda assim foi um dos que menos errou. Né? Um meio de campo que estava perdido ali tentando se encontrar na marcação,
e que não tinha força para subir ao ataque para dar opção. Então, sempre que um jogador do Fluminense dominava a bola, tinha uma opção de passe. Normalmente era uma opção de passe. Ou duas no máximo. E quando tinha, os próprios jogadores em campo reclamando disso. O sistema defensivo chega a ser um negócio repetitivo, é chato falar sobre o que vem acontecendo. Porque a gente está há 4 jogos falando a mesma coisa, andando em círculos. O Fluminense levou gol de bola parada de novo. Aliás, de bola levantada na área. A bola é levantada na área e o Arboleda, o principal cabeceador do time, cabeceia sozinho, sem ser incomodado. Aliás, não estava sozinho, estava marcado, sabe por quem? Pelo Guga. O pior jogador em campo e o menor jogador do Fluminense em campo. É quem estava marcando o jogador mais alto e o melhor cabeceador do São Paulo. Com 3 zagueiros dentro da grande área. Vocês conseguem explicar isso? Ou vocês conseguem entender isso? Porque eu não consigo. E eu não consigo. Depois, teve o Ferreirinha fazendo gol de cabeça também. Completamente sozinho. Um jogador baixo, sem marcação alguma. É esse o Fluminense que vai brigar por alguma coisa nessa temporada? Levando gol desse jeito, perdendo gol desse jeito? Aliás, perdendo o jogo desse jeito? Fica muito difícil acreditar. Assim, fica difícil para o torcedor ter esperança. Não significa que se o Renato coloca o suposto time titular em campo, queria ganhar o jogo aqui hoje, não. Claro que não, o futebol não é uma ciência exata, não teria garantia nenhuma. Mas essa escalação que ele manda a campo no primeiro tempo é para dizer, olha, eu estou preocupado com o jogo de quarta-feira, com esse aqui, tanto faz, ganhar, perder. E aí o resultado foi uma atuação, assim, vergonhosa. E olha que o São Paulo errou muito, hein? Não é que o São Paulo teve uma atuação espetacular, o São Paulo errou muitos passes, muitos passes. O Freitas com uma dificuldade enorme, errando 4 ou 5 bolas na saída. A atuação do Guga, eu falei, abaixo da crítica. Os volantes não conseguindo jogar e não tem atacante. E aí depois o Renato vem para o segundo tempo, assina o recibo, bota o time no 4-3-3, o Guga de lateral esquerdo, continuou em campo, o Everaldo continuou em campo até o fim, por quê? Porque, claro, foi uma atuação trágica, uma escalação trágica, uma escalação pavorosa, mexendo em 4 jogadores de uma vez só, e depois, obviamente, vai ter gente que, mesmo não merecendo, vai continuar em campo, porque não dá para tirar todo mundo. Porque se desse para tirar todo mundo, certo era tirar todo mundo no primeiro tempo. Mas não dava. E aí o Renato vai para a entrevista coletiva, dá as mesmas desculpas de sempre. São sempre as mesmas desculpas. Vou colocar um trecho aqui para vocês, dessa coletiva do Renato, e você vai ver. É a mesma coisa, basicamente, que ele falou em 4 anos. Reclama do calendário, reclama do... hoje teve reclamação de arbitragem, eu não consigo falar de arbitragem, desculpa. Ah, mas que o impedimento não foi, beleza. Eu não consigo falar de arbitragem. Com uma atuação dessa, para mim não rola, não dá. Aí fala de arbitragem, o calendário, desgaste. E aí o Renato fala, não é uma desculpa, mas sim, é uma desculpa. Quando ele abre, ele fala, não é uma desculpa, é porque ele está dando uma desculpa, é o que está acontecendo. E aí a sensação é que a gente está andando em círculos. Não tem evolução, não tem uma reação, aí poupou o time titular, tomou outra porrada aqui hoje. Alguém garante que esse time vai chegar quarta-feira e vai jogar pra cacete porque foi poupado? Eu realmente não consigo entender. Mas vou trazer a palavra aqui do Renato e depois vou colocar um trecho da fala do Samuel Xavier para você ver como há não é um atrito, mas é claramente um conflito ali de pensamentos e uma forma totalmente diferente de enxergar esse atual momento do Fluminense. Bom, aí tem que se colocar na balança sempre ver o que é melhor. Você colocar basicamente quase sempre os mesmos jogadores em campo e estourar os jogadores. Eu sempre falo para vocês que eu tenho um grupo e tem que dar oportunidades para todo mundo. Até porque eu preciso sempre de uma equipe relativamente mais descansada do que da última partida. É um risco que se tem em mudar, mas lá no Mundial praticamente a gente estava fazendo a mesma coisa e estava todo mundo sendo elogiado, tanto o esquema quanto os jogadores que estavam jogando. Eu sei que a gente precisa melhorar, continuar trabalhando. Há 2, 3 semanas atrás estava tudo maravilhoso. São os mesmos jogadores, mesma comissão técnica, mesma diretoria.
Então agora tem que ter muita calma nessa hora aqui, não adianta achar que está tudo errado. Não, não está tudo errado. E a gente precisa melhorar? Sim, sem dúvida alguma. A gente vai continuar trabalhando. E nunca esquecendo também que eu falei que está todo mundo teve férias, todo mundo teve uma pré-temporada, todo mundo recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes. E o Fluminense não teve um dia de folga sequer, teve um dia na volta. Então, o desgaste é muito grande. E a cada 3 dias a gente tem que entrar em campo e precisa dar resposta. Todo mundo quer ganhar, não é só o Fluminense, o adversário também quer. É o calendário do futebol brasileiro. Então, é continuar trabalhando e procurar melhorar em todos os sentidos. Então, a gente tem trabalhado em todas as competições. A gente não se descuida do Campeonato Brasileiro, a gente não se descuida da Sul-Americana e também não da Copa do Brasil. Então é para você ver, né? Nós não tivemos um dia para recuperar da nossa viagem. Todo mundo está de tanque cheio. A cada 3 dias a gente precisa entrar em campo e precisa dar resultado. Temos 3 competições. Então, aonde a gente vai aqui, ali, não. Todo mundo quer ganhar. O Fluminense também quer ganhar. Ali na frente, se a gente achar que a gente precisa direcionar numa competição, aí é com o presidente, é com a diretoria. A gente conversa, a gente troca ideias. A princípio, a gente procura, toda a competição que a gente disputa, a gente procura ganhar, vencer. Mas a gente sabe que quem muito quer, nada tem. O Fluminense está disputando 3 competições. É difícil, a cada 3 dias. Se você for ver o calendário ali, no Fluminense, desde que eu cheguei no Fluminense, nós ficamos acho que uns 10 dias, 12 dias, 15 dias talvez, sem jogar nos Estados Unidos. Se não a cada 3 dias. Hoje nós jogamos aqui, quarta-feira a gente joga contra o Internacional da Copa do Brasil, sábado a gente joga contra o Grêmio, na outra quarta a gente joga contra o Internacional, no sábado a gente joga contra o Bahia, a gente viaja para a Colômbia jogar contra o América, pela Sul-Americana, volta no sábado para jogar, se não me engano, contra o Fortaleza. Ninguém aguenta. Só que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer cobrar, quer que o time jogue bem, quer que o time corra e quer vencer os adversários. Fica difícil. Por isso que eu falo, não é de hoje, também não é uma desculpa, mas é uma realidade. Enquanto a gente tiver esse calendário a cada 3 dias, né, tem que entrar em campo, vai ficar difícil. E vocês da imprensa precisam entender isso. Isso a gente tem esse discurso de anos, não é de agora, não é uma desculpa, mas é uma realidade que acontece no futebol brasileiro. Aí o treinador tem que mudar o time, porque vocês não têm as informações que o treinador tem, esse jogador está desgastado demais, ele pode sofrer uma lesão, só que vocês não têm, daqui a pouco alguém está criticando, fulano está jogando por quê? Ou daqui a pouco você põe esse cara para jogar, daqui a pouco ele tem uma lesão muscular. Aí você tem 2 jogos para cada posição, daqui a pouco você perde um, aí tem que botar outro para jogar 7, 8 jogos seguidos. Quer dizer, é muito difícil, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar, só que, infelizmente, algumas pessoas entendem isso, e infelizmente outras pessoas não entendem isso. Querem ganhar, querem que o time corra, querem que o time jogue bem. É bem difícil nessas horas. Acho que a gente tá pecando muito, cara. Esse negócio de mudança, de jogador, enfim. Eu acho que para um time grande não pode fazer diferença isso, né, cara? Nós temos um elenco, mas infelizmente atrapalha essas 3 derrotas no Maracanã. Vem com uma pressão para jogar no Morumbi. Meio que com a obrigação, mas com a obrigação de vencer fora de casa é muito difícil, né? Mais uma vez, virar a chave rápido. Temos um jogo difícil agora contra o Inter, outra competição, mas a gente tem que parar de dar desculpa e temos que fazer a nossa parte dentro de campo. E nós somos o Fluminense, somos um time grande e temos que fazer mais para vencer. Vocês vão direto, né? Você mencionou o jogo da... O que eu falo o calendário só é ruim para o Fluminense? É só o Fluminense que tem problema no calendário? Mas o Fluminense jogou a Copa do Mundo. Porra, parabéns, ainda bem, né? Incrível, chegou uma semifinal de Copa do Mundo e parece que isso foi um problema. Foi um problema o Fluminense ter ido para a Copa do Mundo? Mas que os outros times descansaram. Sim, todo mundo sabia que ia ser assim, mas Flamengo jogou a Copa do Mundo, Botafogo jogou a Copa do Mundo, Palmeiras jogou a Copa do Mundo e eles estão ganhando jogos. E eles já ganharam jogos e o Fluminense perdeu todos. Então isso não é um problema só do Fluminense, é um problema para os outros clubes também.
essa gestão de elenco, gestão de grupo, essa administração de elenco do Renato pós-Copa do Mundo é uma tragédia até aqui. É um time que perdeu a identidade, assim, o que fez durante a Copa do Mundo e até antes da Copa do Mundo, a gente não consegue ver nada, a gente olha e a gente não vê nada. Para onde foi esse time? Para onde foi esse futebol? O que aconteceu? Não sei. Tem alguma garantia de quarta-feira o time que foi poupado hoje vai jogar para cacete de Porto Alegre? Vocês conseguem gravar isso? Eu não consigo. E aí, só para fechar aqui, falei isso na análise da nossa live no Jornada, no pós-jogo. É um clamor que eu faço à diretoria do Fluminense, que agora é responsável, e desde que eu falei, quando o Aras foi negociado, a partir de agora a diretoria do Fluminense é responsável pelo que vai acontecer daqui em diante. Tem que trazer uma reposição e tem que dar uma resposta à altura. Até agora isso não aconteceu. E não é o Vitinho. Mário Bittencourt, Angione, Matheus Montenegro, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Ou vocês fazem agora, ou o filme pode se repetir. A responsabilidade é de vocês. Vendeu o Aras, beleza, o Aras vai lá realizar o sonho dele, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Agora a bola está com vocês. Tem tempo ainda para recuperar. Tem tempo ainda de consertar problemas escancarados que esse time tem. Mas tem que agir, e agir acertadamente. Não tem mais margem para erro. Não adianta trazer jogador para compor elenco, não adianta trazer jogador um pouquinho melhor do que os que já estão aqui. Tem que ser jogador para decidir, tem que ser jogador para mudar o nível do grupo, do elenco. Não, eu só estou falando isso porque o Vitinho não vai resolver. Vai ser só mais um no meio de um bolo de jogadores que hoje não resolvem e não decidem nada. Ou acordam para a vida agora, ou façam cobranças à comissão técnica do Renato, ou, infelizmente, a gente pode ver um cenário complicadíssimo aí pela frente. Os sinais foram dados. Mais uma vez, vou repetir, não subestime o Campeonato Brasileiro. Não se faz isso dentro do Campeonato Brasileiro. Quem comete esse pecado, ano passado o Atlético abriu mão do campeonato, quase caiu na última rodada, se tivesse perdido, hoje estava na Série B. Não é possível que tudo que aconteceu ano passado não sirva de exemplo. Não é possível que não tenham aprendido com 2024. Eu espero que todos possam agir agora, enquanto ainda dá para consertar o rumo da coisa. Porque senão... Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. A gente volta com mais informações, mais notícias ao longo do dia. Tem muita coisa para a gente falar, repercutir ainda. Se você puder deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal, ajuda muito. Tamo junto aí, galera. Um abraço e valeu.